Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 29 de dezembro de 2023. São 8 horas da manhã. Editorial da Folha de São Paulo, publicado em 27 de outubro de 2023, acusava o presidente Lula de sabotar o país. De quebra, acusava o ministro da Fazenda, também Fernando Haddad, da mesma coisa. Ao largar a meta de déficit zero, o presidente cria problemas e força alta dos juros. Eles queriam déficit zero nas contas públicas. O que é que eles queriam nas contas públicas? Déficit zero à custa de adiar projetos, de não executar projetos, programas sociais, obras, projetos desenvolvimentistas para o país. Queriam que Lula cortasse os programas e as promessas de empresa, evidentemente, porque há uma ideia na mídia brasileira de fazer com que o governo Lula fracasse na tentativa de emplacar alguém neoliberal no governo federal, lá em 2026. A mídia acredita que Bolsonaro vai estar destruído, vai estar preso provavelmente, e o partido dele vai estar arrebentado, e então, sabotando o Lula, sobe para o segundo lugar um direitista mais moderado, mais Faria Lima e menos militar, menos verde-oliva. E, na verdade, o Lula e o Haddad, principalmente, não é? A gente sabe que tem um grande peso do Haddad a decisão que está irritando o mercado financeiro, está irritando o empresariado, é atender ao que eles queriam. Eles queriam déficit zero, não queriam? Tudo bem, o Lula e o Fernando Haddad dizem para eles todos, para a mídia, para o mercado financeiro, para a Faria Lima, para o empresariado: vocês querem déficit zero? Vocês estão me acusando de sabotar o país por não alcançar o déficit zero? Então eu vou dar o déficit zero para vocês. Veja só esse editorial da Folha de São Paulo. O ministro Fernando Haddad Fazenda tem trabalhado para conter o crescimento de déficit e dívida do governo. Ocupa-se de convencer o Congresso a aprovar aumentos de impostos e de evitar que os parlamentares explodam bombas que abram mais buracos no casco do navio fiscal. Então, na verdade, como diz aquele velho ditado, você deve tomar cuidado com aquilo que você quer, com aquilo que você pede, porque você pode conseguir. Então vamos lá. Governo publica medida provisória para tentar zerar o déficit das contas públicas. O governo Lula, através do ministro Fernando Haddad, decidiu atender o desejo de déficit zero, não é? Zerar o déficit das contas públicas em 2024. O texto foi publicado ontem no Diário Oficial, na verdade hoje foi anunciado ontem o texto e foi publicado hoje no Diário Oficial. Em coletiva de imprensa ontem, a Haddad anunciou a decisão. O Ministério da Fazenda publicou em edição do Diário Oficial da União, nesta sexta, o texto de medida provisória contendo um conjunto de ações para atingir o déficit zero. O texto inclui mudanças da desoneração na folha de pagamento de 17 setores intensivos e elimina várias estratégias que os analistas tributários usam para reduzir, por exemplo, créditos que o contribuinte ou a empresa contribuinte possa ter para abater do imposto a pagar. Também várias medidas que facilitam a vida dos empresários, renúncia fiscal a empresas que não demitem, todos esses estratagemas caem nas costas do governo e aí produzem o déficit. E eles queriam que zerasse o déficit, então o governo diz o seguinte:
eu vou zerar o déficit como vocês estão exigindo. Vocês estão dizendo que eu estou sabotando. Nós estamos sabotando o país a não adotar o déficit zero. Então vamos adotar o déficit zero. Por favor, paguem imposto. Não é? Mas aí começa a gritaria. Como assim? Vamos ter que pagar em mais imposto? Ué, mas vocês não queriam déficit zero? Ah, não, corta na saúde, corta na educação, corta no saneamento básico. Não é? Assim é fácil, joga nas costas do povão. E os setores que criticam a MP anunciada por Haddad para revisar a desoneração da folha dizem que não é razoável. Não é razoável o quê? Veja, estamos no Brasil. O que é que não é razoável? Não é razoável querer que o contribuinte contribua, não é? A tal engenharia fiscal, ela dá um jeito de quem tem muito pagar bem menos e o governo não ter recursos para resgatar da pobreza, da miséria, da desigualdade, da insalubridade, um contingente gigantesco de brasileiros que mal e porcamente sobrevivem. E aí é feito aquilo que queriam. Veja, eu vou repetir aqui. Lula sabota o país a largar a meta de déficit zero. Presidente cria problemas e força a alta dos juros. Então agora, a alta dos juros, quem promove são os mesmos banqueiros que diziam que ele tinha que adotar déficit zero, não é? Para equilibrar as contas do país. Aí o governo vai lá e aceita. Tudo bem, vamos ter déficit zero, vocês vão pagar então mais imposto agora. Né? E aí começa a gritaria. São 3 medidas propostas por Haddad para equilibrar o orçamento. Vamos lá. Limite a compensações judiciais. O governo pretende limitar possivelmente a 30% o valor anual que as empresas podem abater de impostos após decisão judicial, as chamadas compensações por valores pagos a mais em anos anteriores. Esse patamar ainda vai depender de regulamentação. Depois você tem revisão do programa para setor de eventos. Será feita uma mudança nas regras do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, PERSE, que desonerou o setor de eventos para compensar os prejuízos advindos da pandemia da Covid-19. O programa foi prorrogado até 2026. E reoneração gradual da folha de pagamentos. Na verdade, essas medidas foram aceleradas, inclusive no fim do governo Dilma Rousseff, para evitar o desemprego. Um momento de forte crise, foi dado ao empregador a possibilidade de não mandar as pessoas embora e com isso adiar ou ficar isento de pagamentos de certos impostos. E agora o que estavam querendo era isso, foi isso que conseguiram, vão ter que pagar impostos. E aí, realmente, na próxima, talvez pensem bem antes de dizerem que o governo sabota o país por não implantar o déficit zero. O governo queria fazer isso com mais calma, mas começaram as ameaças de desinvestimento, de fuga de capitais, se o governo não implantasse o déficit zero. E se o governo implantasse o déficit zero como ele quer, todos aqueles que esperam por uma economia mais aquecida possam conseguir seus empregos, estudar, fazer tudo que a população vem adiando há anos por conta da crise. Então, e também da anemia econômica que se implantou no país a partir do golpe de 2016 contra Dilma Rousseff. Então agora, com a economia aquecida, com certeza os empresários, os banqueiros também vão ganhar mais, porque com os investimentos e o controle do déficit através da cobrança de impostos, o país vai crescer mais. E o presidente Lula veta o projeto de lei do veneno e irrita os ruralistas. O governo barrou trechos que definiam nova forma para licenciamento de agrotóxicos. Uma das medidas principais é o seguinte: os ruralistas queriam que só o Ministério da Agricultura
definisse que agrotóxicos vão ser aceitos e quais não vão. E o governo quer que a Anvisa continue participando da aprovação de agrotóxicos e também o IBAMA. Lula e Pacheco fecham o ano em rota de colisão. Na verdade, o Congresso quer aprovar 53 bilhões de reais de emendas para deputados e senadores, uma quantidade gigantesca de dinheiro para que muitas vezes deputados com compromisso nenhum com nada e senadores dessa mesma forma usem esse dinheiro de forma discricionária, como quiserem, a hora que quiserem, dando a quem quiserem, a quantidade que quiserem, e enquanto isso os programas governamentais ficam desidratados. Para que se tenha uma ideia, são 5 bilhões a mais nas emendas do que os investimentos do PAC. E governadores bolsonaristas se esquivam de ir a 8 de janeiro e evidenciam um ano de relação incômoda com Lula. Aqui o Ibanez, que chegou, quase foi preso, ele foi afastado do governo de Brasília após 8 de janeiro. O Zema, que inclusive tem defendido furiosamente, não é? E Tarcísio, Jorginho Melo, lá de Santa Catarina, governador de Santa Catarina, todos bolsonaristas que têm ligações, inclusive, com o 8 de janeiro, e alguns deles, inclusive, como esse de Santa Catarina, pode estar envolvido na tentativa de golpe. Por isso, eles não vão participar da comemoração da vitória contra a tentativa de golpe no Brasil. Lula, Milei, Neymar, Larissa Manoela, são 55 frases que o jornal O Globo publica sobre o ano 2023, mas vale a pena ver aquelas de cunho político, só algumas, não é? Lula, sob os ventos da redemocratização dizíamos, ditadura nunca mais, hoje devemos dizer democracia sempre. Não existe aqui liberdade de manifestação para atentar contra a democracia, para pedir ato institucional número 5, Alexandre de Moraes. Esse genocida Bolsonaro não só provocou isso, como quem sabe está estimulando ainda pelas redes sociais. Lula divulgou informações falsas sobre fraudes eleitorais inexistentes e insinuou haver legitimidade das Forças Armadas para impedir o êxito de uma imaginária conspiração do TSE. Benedito Gonçalves, relator da ação que deixou Bolsonaro inelegível no TSE. Se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. Flávio Dino em sabatina no Congresso. Ele tinha autonomia para fazer o que quisesse, o Mauro Cid. Não mandei ninguém fazer nada, eu quero clarear o mais rápido possível. Jair Bolsonaro tentando tirar o corpo fora. Aniversário do 8/1 terá discurso de Alexandre de Moraes e filme sobre Atos. A cerimônia vai durar apenas uma hora e será no Salão Negro da Câmara dos Deputados. Então terá esse discurso do Alexandre de Moraes e um filme rápido com os ataques aos palácios da República. Acesso ampliado de negros ao judiciário passa por revisar exame. Porém, o CNJ tomou uma boa medida que deve melhorar a situação dos negros e indígenas no judiciário, que é criar uma nota de corte menor para essas pessoas. A nota que é de 70% de acerto em certames para chegar ao judiciário, para negros e indígenas vai passar para 50%. Nova regra do Banco Central determina que bancos e outras organizações promovam ações de educação financeira dos seus clientes. Isso é muito bom porque realmente nós brasileiros temos uma relação muito ruim com o dinheiro e falta a muitos de nós, muitos inclusive, que nem são pobres, nem pouco instruídos, mas não sabem administrar suas finanças. Vamos aprender com quem sabe ganhar dinheiro, os bancos, quem sabe, não é? Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua.
Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.